Você tem novidades do setor de serviços, né? Importante lembrar sempre que quanto mais desenvolvido é o país, mais forte é o setor de serviços e mais peso tem o número que sai dali, né? O que apareceu de bacana? O que você traz pra gente hoje? Boa tarde. Oi, Oneg, boa tarde para o Pablo, para a Débora, para os nossos Olá. ouvintes. Bem-vinda. Ô, Pablo, sabe que eu ganhei um fone aqui, agora sim tô me sentindo no rádio. Alô, Matando alô, saudade, né? ouvintes. Você tá me vendo? Tô me achando o máximo aqui com esse fone aqui. Tô vendo, é ótimo. Só falta você ter aquele microfonezinho de gamer, né? Vou cobrar aquele que vem aqui junto, deles, tá? Vou cobrar. Mas você sabe que isso que Operador de o Oneg tá telemarketing. usando, por exemplo, eu não consigo, que é aquele fonezinho pequenininho. Aquele, né? Eu não consigo fazer assim, não. Por que não? Pois Não sei, eu sou... Dá dor no ouvido? Dá. Mas chega uma hora que incomoda. Ele dói, né? Tem que ter uma borrachinha. Tem uma borrachinha, mas tem uma borrachinha, Juliana. Ó, Esse isso tem a tem. ver com o nosso papo de setor de serviço, porque tá caro comprar coisa, né? Olha, o que a gente tá fazendo? Consertando. Eu já consertei esse meu celular aqui, sei lá quantas vezes, porque eu sou super desastrada. Eu já derrubei o bichinho. Então, quando cai no chão, meu marido só olha assim, falando, tô Faz aquele acreditando. A gente fala, opa, não quebrou. Então a gente olha aqui, setor de serviço que é O ligado que tem a preso no seu conserto. celular aí? É um negócio para carregar, porque ele tá velho, então aí a bateria não tá durando mais, né? Então eu boto esse negócio porque tava Indução. descarregando. Aí é uma bateria externa. Então, Entendi. aí a galera tá ajudando o setor de serviço para consertar. Então eu sou uma pessoa que tá ajudando o setor de serviço. 999-592-100, se quiser ajudar a Juliana Rosa a consertar o celular dela, a gente tá lançando uma campanha aqui, é isso? Não, só pra eu saber. Ai, gente, que tragédia. Tá até meio, sabe, manchada a tela, assim, abafa o caso. Aí quando a gente olha aqui os números do setor de serviços, a gente vê que alguns que são voltados para consertos, por exemplo, estão indo bem. Então, é importante a gente falar sobre esse indicador que foi divulgado hoje, porque o setor de serviço é o mais importante da economia, né? 70% quase do PIB é serviço. Serviço inclui uma gama de segmentos ali dentro, né? Tem serviço imobiliário, serviço financeiro, tem bares, restaurantes, hotelaria, setor cultural, serviço de limpeza. É um setor que pesa muito na economia, é o que mais gera emprego. E foi o setor que mais sofreu com a pandemia, porque serviço é muito dependente, a maioria, de contato físico. Então, a gente teve uma ruptura, né? Mesmo quem tivesse dinheiro não podia sair para comer fora, né? Não podia ir para show, por exemplo. Então, o setor cultural está um desastre. Então, é importante a gente acompanhar esse setor, principalmente porque os brasileiros de mais baixa renda trabalham principalmente nesse setor de serviços. E o dado do IBGE de hoje mostra a recuperação pelo segundo mês seguido, em maio, 1,2%. Abril já tinha crescido, ainda um pouco afetado pelas medidas de restrições em função da pandemia na primeira quinzena de abril. Mas a gente vê, serviços de transportes, muita gente comprando online, né? Então, até entrega rápida, né? Restaurante teve que se adaptar, né? Para tentar, pelo menos, vender o básico, ali, pagar os funcionários. Então, toda essa parte de entrega, serviço, correio, isso mostra crescimento. E também reação de hotéis, restaurantes, esses serviços profissionais, técnicos, né? De concertos, né? Agora, o que eu acho interessante, que eu estava olhando aqui com a ajuda dos economistas, quando a gente fala em crescimento, é média, né? Então, na média, a gente já tem o setor de serviços crescendo e recuperando as perdas provocadas pela pandemia. O setor já está na média com o faturamento de fevereiro de 2020, mas é aquela coisa, né, que a gente fala muito também na economia, que é média, não é o que você sente, depende do que você consome. Então você está hoje claramente aqui olhando, quando você olha por dentro, né, de cada coisa que compõe o serviço, você está com a cabeça no freezer e o pé no fogão, no forno, né? Na média você está com o corpo morno, né? Mas tem uns que estão muito mal e outros que estão muito bem. Então, por exemplo, aqui, bares e restaurantes, turismo, serviços que o IBGE chama serviços prestados às famílias, né? Comer fora, academia, isso tudo está 30% ainda abaixo de fevereiro de 2020. Então, quando a gente fala em recuperação, uma recuperação o quê? Principalmente em transporte, em serviços de informática, tecnologia, né? Muita gente contratou serviços de tecnologia para poder passar a vender o que vendia só fisicamente, vender online. Então, alguns serviços estão com crescimento, com uma demanda grande. Outros ainda estão recuperando, mas ainda com muita dificuldade.
E, Neg, você sabe que serviço, normalmente, a gente até estava brincando aqui de manhã com a Sheila e a Carla, está mais ligada a coisa que não é essencial, né? Então, com a dificuldade de renda que a gente tem hoje, desemprego ainda recorde, o pessoal, se tem alguma folguinha, vai consumir supermercado, né? Você já tem um peso grande, né? Inflacionário, conta de luz, você não vai no salão de beleza. Mas a gente estava discutindo aqui o que é essencial. É muito né? relativo. É muito relativo. Por exemplo, a Sheila aproveitou as promoções de alguns serviços. Boliche, por exemplo, ela comprou para jogar quando reabrisse o boliche. Eu comprei algumas coisas que estavam fechadas, de hotel muito barato, serviço de estética. Então, para mim, enfim, algumas coisas, né? Acho que valeram a pena aproveitar preço e colocar ali no teu orçamento. Lembrando que quem fez e lembrando que quem se formou para poder prestar o serviço de estética, aquilo é mais do que essencial, senão ela não come. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu recebi uma instrução aqui para te liberar, porque você está toda atrapalhada com o horário e nós aqui também. Não, tá de boa. Me sinto agora com esse fone, então não tô me achando. Você tá ao máximo, né? Tô me achando. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Tudo bem, você recupera em parte o prejuízo, até toca no faturamento pré-pandemia, mas durante a pandemia, esse pessoal teve que se financiar, teve que pegar dinheiro emprestado, se endividou e retomar o faturamento anterior, não coloca no bolso o dinheiro dos endividamentos e dos encargos e do custo de recontratar, remontar. Então, eu imagino que para poder voltar, não ao faturamento anterior, mas à realidade anterior, ele tem que faturar muito mais do que o faturamento anterior, né? Porque foi um período em que ele se financiou na física, na jurídica, deve ter tido um custo para ele, né? E a gente vê casos incríveis, restaurantes que venderam a geladeira, venderam a mesa, venderam como objeto. Quanto vale uma geladeira? Não vale nada. Você compra novinha, é uma fortuna, depois você vende pelo que paga. É verdade. Como é que você vai remontar o restaurante? Vendeu a louça, vendeu talheres, é um negócio realmente muito triste. E aí, para repor tudo isso, ele teria que ter uma capacidade de investimento que eu acho que só a retomada dos padrões de faturamento anteriores não resolvem, né, Juliana? Então, essa é uma discussão profunda que eu acho que é fundamental, né? Uma coisa que eu ouço muito de especialistas em pobreza, por exemplo, é que o auxílio emergencial, obviamente, está sendo ainda muito importante, né? Embora pequeno, né? Aquém do que a gente precisava hoje para proteger as pessoas da pobreza, da fome e tal, que está crescendo, né? Inclusive, mas o que os especialistas falam muito é que faltou e falta programa para poder recuperar essa tragédia que é essa terra arrasada que ficou, né, pelo caminho, que é o que você está falando. Então, por exemplo, educação. A gente tem um plano para recuperar esse tempo enorme perdido, que não é um ano, né? São 4 anos que os especialistas falam em termos de perda de cognição, de evasão escolar, né, de violência, de uma série de questões envolvidas nessa questão educacional. Emprego também para jovens. A gente precisa dessas medidas urgentes para poder acelerar essa recuperação, como você está falando, né, Neg? Eu acho que mais do que nunca a gente está precisando de projetos urgentes para ontem, para poder dar conta desse desastre que ficou pelo caminho. E que é isso que você falou, o crescimento não vai dar conta, porque a gente tem conversado sobre isso, né? A gente caiu 4 ano passado, aí vai crescer 5 esse ano, 5 e pouco, ano que vem volta a crescer 2. A gente não tem ímpeto de crescimento para valer, tá uma confusão em reforma tributária, né? Porque o que os analistas estão dizendo é que tem coisas importantes a serem feitas, mas não tem mudanças profundas a ponto de provocar uma melhora de custo Brasil, de atração de investimentos, de crescimento impulsionado, né, por uma facilitação de você pagar impostos, de atrair investimentos. Não tem. Então, é isso que você sempre fala, que eu acho que é fundamental. A gente precisa discutir qual é a agenda econômica para a gente crescer, para valer e gerar emprego para essa gente toda e recuperar esse nível de endividamento gigantesco que vai ficar por muitos anos, né, Neg, essa cicatriz, né, aí na nossa economia.